A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje estamos aqui reunidos para aprender mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Na pré-aula de hoje, estaremos aprendendo a lição de número 9. O mistério da unidade revelada para o dia 31 de maio de 2020. Fique conosco, vamos então aprender um pouquinho mais a palavra do nosso Deus. Lição 9, 31 de maio de 2020. O mistério da unidade revelada. Textuário, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Ponto central. Deus revelou o mistério que estava oculto. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição de hoje, muito importante. Estaremos estudando como objetivo geral dessa lição o mistério de Deus que estava oculto e a revelação que foi concedida aos profetas e aos apóstolos. Na lição de hoje, nós estaremos explicando o mistério oculto de que judeu e grego seria um só povo, integrante de um mesmo corpo. Na lição de hoje, estaremos expondo como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e os profetas, estaremos mostrando que desde a eternidade o mistério estava encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Glória a Jesus. Para você que está chegando agora, você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, faça parte, seja um membro desse canal e tenha acesso aos demais conteúdos da lição, desde a lição de número 1 até a lição de hoje. Está aí organizado em uma playlist para que você possa ter acesso e assim facilitar quando você estiver procurando esse conteúdo. Então, meus amados irmãos, não esqueça também de deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei e com certeza você estará abençoando outras vidas ao compartilhar esse vídeo. Vamos então dando continuidade. A leitura bíblica em classe de hoje está em Efésios capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 13. Muito bem, meus queridos, a lição está aí. Leitura bíblica em classe lá em Efésios capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 13. Nós estaremos aprendendo do versículo 1 ao versículo 4 que Paulo e os demais apóstolos, bem como todos os profetas do Novo Testamento, receberam a revelação de Jesus Cristo desse mistério que estava oculto. E na lição de hoje estaremos aprendendo também o conceito bíblico a respeito do que seria essa palavra mistério, qual o significado, o que temos a aprender dentro dessa palavra que se destaca na lição mistério. Versículo de número 4 do capítulo 3 de Efésios diz o seguinte: pelo que quando leis, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E aqui a gente vê o versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então a gente vai aprender hoje a respeito do que seria esse mistério que Paulo se refere, e nós estaremos também aprendendo como esse mistério estava oculto nas eras passadas e como esse mistério ele foi revelado na nova aliança. Nós também estaremos aprendendo como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, todo esse conteúdo, no decorrer da lição, nós estaremos tratando desse assunto tão importante. Então, meus queridos, vamos dando aqui continuidade, adentrando no nosso primeiro ponto. O primeiro ponto, o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela, porém ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Então a gente aprende aqui logo de antemão, dando aqui uma lembrada na lição passada e nas lições anteriores que nós aprendemos que esse mistério era um mistério que estava oculto e os gentios não tinham conhecimento a esse respeito. E os judeus acreditavam que só eles eram participantes dessa graça, desse mistério de Deus, dessa salvação que outrora o havia alcançado. O conceito bíblico de mistério.
Do grego mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Olha só o que diz o versículo 3 e o 3. Como me foi esse mistério manifesto pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, meus queridos, vemos aqui o conceito. A palavra mistério, ela vem do grego mysterium, e essa palavra tem um significado importante, quer dizer segredo ou doutrina secreta, e a lição deixa claro aqui, o comentarista deixa claro, faz questão de frisar para nós, não se refere a algo misterioso que somente os poucos iniciados, né? Aqueles mais iluminados em uma certa determinada religião, que possam conhecer, como aqueles que faziam parte de uma seita e eram adeptos do falso misticismo. Não, então, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que estava encoberta e agora foi revelada em benefício de todos. Vejamos o que está aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus não era apenas que Israel fosse alcançado, ou os judeus fossem alcançados por essa salvação, mas que todos viessem ao conhecimento da verdade, todos fossem salvos e nenhum se perdesse. Mas esse mistério estava oculto e ele foi revelado para Paulo, os demais apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição que esse mistério que estava oculto, ele também foi elucidado para os patriarcas e para os profetas do Antigo Testamento. Deus também falou, mas falou de uma forma mais oculta, de uma forma como sendo sombra e não de uma forma esclarecida, como se vê agora, como se sabe nos dias de hoje. Estamos aprendendo aqui, vamos avançando no decorrer da lição, mas antes de entrarmos aqui no segundo parágrafo da lição, um desconhecimento do mistério, nós queremos deixar claro algo que está lá em Deuteronômio 29, é um texto conhecido por todos nós, que diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Então aqui já deixamos esclarecido uma coisa, que existem coisas, mistérios que são ocultos e que não foram revelados. E a Bíblia deixa isso claro, que as coisas reveladas são para nós. Então aquilo que Deus revelou, aquilo que a Bíblia fala, nós temos a revelação. Aquilo que a Bíblia não fala, aonde a Bíblia se cala, nós não podemos mais dizer nada. Porque aqui o texto é claro. As coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para nós, para os nossos filhos. Então fica esclarecido aí, meus queridos, que existem coisas que nós não sabemos. Tem coisas que são ocultas e que só Deus é que sabe, e não foi nos dado esse privilégio de ter o conhecimento. Então, deixando claro essa questão, vamos então aqui avançando na nossa lição, para nós compreendermos que as coisas que Deus revelou é para nós. E nós temos aqui, para poder reforçar essa lição de hoje, a respeito do mistério, o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Queremos esclarecer que o livro de Apocalipse, ele não está oculto, ele já foi revelado, pois o próprio nome diz, é livro da revelação, Apocalipse, revelação. Agora, o que acontece é
que o livro de Apocalipse ele é de difícil interpretação. Então, entenda isso, aprenda isso. Isso é importante para você que ainda vai lecionar, não deu ainda a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Fazer ciente aos alunos e aos irmãos que o livro da Revelação não está oculto, ele já foi revelado, o livro de Apocalipse. A questão é porque ele é de difícil interpretação. Precisa-se ter cuidado para interpretar o livro, para não se equivocar, mas que ele está revelado. Então nós precisamos só de iluminação espiritual, de pesquisa, de estudo, escatológico, para poder interpretar e conhecer aquilo que Deus revelou para nós. Então o livro já está revelado, não está oculto. Dando continuidade ao segundo parágrafo da lição, no primeiro ponto, o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como. Olha só o que ele diz, que aparece no contexto como valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifesto como agora. Então veja que aqui tem um detalhe. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 5. O qual, noutro século, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que aqui isso indica? Essa expressão, como indica que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes, na Nova Aliança, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então isso não significa dizer que lá na antiga aliança, no pacto de Deus com Abraão, com os demais patriarcas, não se tinha esse conhecimento, porque esse conhecimento ele também foi passado aos patriarcas. Nós vamos ver de que forma eles tiveram esse conhecimento a respeito desse mistério. Só que esse mistério não foi revelado para eles como foi revelado agora para nós. O conhecimento que Abraão tinha, o conhecimento que Isaac tinha, Jacó, os patriarcas, não foi um conhecimento como nós temos hoje. Então o conhecimento que nós temos hoje ele é um conhecimento mais esclarecido, porque coube a Deus revelar aos seus santos profetas e apóstolos do Novo Testamento, de forma mais esclarecida na Nova Aliança, pelo sacrifício de Cristo, que aquele direito que Israel teve de receber de Deus a salvação, o pacto de Abraão, nós também, na Nova Aliança, por meio do sacrifício de Cristo, recebemos. E nós vamos ver aqui no terceiro parágrafo, onde diz o mistério e os profetas da antiga aliança. Esse mistério da antiga aliança, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito da bênção prometida aos gentios, mas eles também fizeram menção delas. Nós vemos isso aqui lá em Gênesis, capítulo de número 12, e versículo 3, quando Deus fala com Abraão, quando Deus chama Abraão, quando Deus confirma a aliança com ele, o versículo 3 vai deixar claro que Deus diz a Abraão, olha, a partir de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus já tinha esse propósito, Deus já tinha esse projeto, glória a Jesus, de alcançar as demais nações, também através do povo judeu, do povo de Israel. A gente vê também outras referências bíblicas a esse respeito. Em todo o decorrer da Bíblia nós temos aqui, no capítulo 22 e o versículo 18 de Gênesis, nós temos em Isaías 11, 10, você pode anotar aí para o enriquecimento da sua aula. Nós temos em Isaías 49, 5, 54, de 1 a 3, nós temos Isaías 60, 1 a 3, e nós temos Malaquias 1 e 11. Tudo falando sobre esse mistério que foi falado aos profetas do Antigo Testamento, mas não de uma forma esclarecida como nos dias de hoje. Então, meus queridos, vamos avançando. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que é judeu, e gentio seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, que mistério oculto é esse que estamos aprendendo aqui? É a igreja, é todas as nações
formando um único povo em Cristo. Esse mistério estava oculto. Esse é o grande mistério de Deus, que foi revelado na nova aliança, aonde até mesmo os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento não tinham um conhecimento esclarecido a respeito dessa nova geração de um novo povo que foi formado em Cristo Jesus, que foi a igreja eleita. Louvado seja Deus. É por isso que nós temos aqui o tema básico, o tema principal da lição desse trimestre: igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, essa revelação, esse grandíssimo mistério foi revelado aos santos profetas e os apóstolos do Novo Testamento, e Paulo falou muito sobre isso. Inclusive ele falou aqui nesse texto de Efésios 3, 1 a 13, aos irmãos em Éfeso, e ele começou a desvendar para eles esse mistério que estava oculto, que antes eles não tinham esse direito, mas agora foram alcançados, e esse mistério foi revelado na nova aliança, e nós somos privilegiados por ter sido alcançados por essa imensurável graça, esse dom imerecido de Deus, e também por ter sido revelado para nós esse mistério que não foi revelado de forma esclarecida nem mesmo para Abraão, nem para os patriarcas que passaram no Antigo Testamento, e nem mesmo os profetas do Antigo Testamento tiveram esse total conhecimento esclarecido a respeito desse grandíssimo mistério. Nós hoje temos esse grande privilégio, e para nós é um privilégio, é uma honra poder ter esse conhecimento que nem mesmo Abraão teve. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeu e gentil, esteve em oculto desde a eternidade. Desde a eternidade, né? Então a questão de que esse mistério estava oculto não foi de agora. Foi desde a eternidade, desde o princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo. Deus já tinha esse propósito, esse projeto, e revelou no tempo oportuno, no Novo Testamento, na nova aliança. Deus em Cristo abençoe. Vamos agora adentrar no segundo ponto da nossa lição. Muito bem, meus queridos, chegamos aqui no segundo ponto da nossa lição: o mistério revelado no Novo Testamento, dividido em 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, revelado aos apóstolos e profetas. Segundo parágrafo, o mistério oculto revelado. E terceiro parágrafo, a magnitude do mistério. O plano divino oculto, quando a Igreja de Cristo, é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelados aos apóstolos e os profetas, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Éfeso, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifesto pela revelação. Em passagem, correlata Paulo, deixa claro que não recebe seu apostolado de homem algum. Então Paulo deixa esclarecido aqui, ele faz questão, nesse segundo ponto da lição, que nós estamos aqui baseado no capítulo 3 de Efésios, do 1 ao 3, Paulo ele faz questão de deixar isso claro, que não recebeu o seu ministério de homem algum, mas ele recebeu diretamente de Deus. Isso aqui, meus queridos, nós queremos aqui trazer aqui uma pausa para refletir um pouco sobre aquilo que a gente falou na lição anterior. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, está chegando agora, pela primeira vez participando conosco, inscreva-se e você vai ter também acesso às demais lições, aos demais conteúdos. Na lição passada a gente aprendeu aqui o conceito de apóstolo. Então, existem muitos apóstolos aí modernos que se auto-intitulam apóstolo, mas aqui Paulo, ele vai esclarecer, o comentarista vai fazer questão aqui de narrar, que Paulo esclarece que ele não recebeu o seu ministério de homem nenhum. Olha só, revelado aos apóstolos e profetas. Foi uma revelação direta do próprio Deus. Não foi algo comum, não foi algo da natureza do pensamento humano, mas diretamente de Deus ao próprio apóstolo Paulo. A gente tem isso aqui em várias partes, aqui na carta de Paulo. Nós temos aqui em Gálatas capítulo 1, nós vemos quando Paulo faz questão de esclarecer aos irmãos em Gálatas que ele recebeu esse ministério diretamente de Deus. Olha só, o versículo 1, o capítulo 1 de Gálatas. Você pode acompanhar conosco aí na sua Bíblia, pode anotar.
para que sirva também de enriquecimento para a sua aula. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Olha só o que Paulo também faz questão de esclarecer no versículo de número 11. Olha só o que ele diz. Nessa passagem, Paulo correlata o quê? Ele deixa claro que não recebeu ser apostolado de homem algum. Olha só, o 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha só o que Paulo esclarece aqui. Ele deixa também explícito aqui dentro da lição que a doutrina que ele ensinava, ele não aprendeu de homem nenhum. Olha só, é o versículo de número 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não foi segundo os homens. Se nós observarmos aqui mais na frente, quando ele assevera que aos gentios não consultou homem algum, ele disse isso aos gentios. Você observa aqui no capítulo 1 ainda, o versículo 16, ele diz aqui, olha só, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem carne e nem sangue. Olha só, ele recebeu o ministério diretamente de Deus. Aqui diz que ele não consultou nem carne e nem sangue. Isso aqui é muito interessante. Você vai observar o que ele também explica aqui no versículo 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso aqui, queridos, é interessantíssimo. Por que é interessante isso? Para nós entendermos que precisamos ter um certo cuidado, uma certa cautela, quando se ouve alguém se auto-intitular apóstolo, porque não há mais apóstolo, não cremos. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus no Brasil, dentro do nosso estatuto, na nossa declaração de fé, nós não acreditamos em apóstolo para os dias de hoje. Não, como os 12. Existem aqueles que se auto-intitulam apóstolo, mas não como os 12, porque Paulo recebeu diretamente de Deus. A gente não vai se aprofundar muito nessa questão, porque a gente já deu a aula anterior, e você que ainda não é inscrito, queira participar conosco e aprender mais um pouco, então você vai inscrever-se aí no canal, e você vai ter acesso aí na playlist, você vai ter acesso aí à aula de número 8. Muito bem, então essa lição aqui é a 9, a lição 8 vai deixar isso claro a respeito do conceito de apóstolo. Vai lá, se você não assistiu ainda essa aula, com certeza ela vai servir muito para o teu enriquecimento espiritual dentro desse assunto, dentro desse aspecto. Vamos prosseguir na lição. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas do Novo Testamento. Nós vemos aqui, quando Paulo assevera isso, ele se refere também ao que Deus revelou aos demais apóstolos, porque isso também foi revelado a Pedro. Nós sabemos que Pedro foi o primeiro apóstolo dos gentios, foi o primeiro que pregou para os gentios. Isso está aqui em Atos dos Apóstolos. Quero convidar você aqui a abrir a Bíblia, no capítulo de número 11, é um texto bem conhecido também da história da igreja primitiva, aonde Deus revela a Pedro aquele grande vaso em forma de lençol, e ali desciam vários tipos de animais que era considerado comum ou imundo, e Deus dizia a ele, mata e come. Ele disse, de jeito nenhum, Senhor, porque nada imundo entrou na minha boca. E Deus fala para ele, mas por que tu faz imundo aquilo que Deus já purificou? Por que tu faz comum aquilo que Deus já santificou? Vejamos o que diz o texto. Atos capítulo 11, vamos a partir do versículo 5, olha o que diz. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento do sentido uma visão, vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi ainda descer da terra quadrúpede, fera, réptil, aves do céu, e ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Olha só, Pedro. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Ó 9. Mas a voz
respondeu-me o do céu, segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Glória a Deus. Então aqui a gente vê o que? O mistério de Deus revelado através não só de Paulo, como também dos demais apóstolos, porque Pedro foi um dos apóstolos que pregou para os gentios, inclusive o primeiro registro bíblico de um gentio que se entrega a Jesus e que recebe também o Espírito Santo foi Cornélio e aqueles que estavam com ele, a sua família e os seus amigos, que ali se reuniram para ouvir a palavra, e Deus fez ali um grande milagre, e começou o mistério de Deus ser revelado aos gentios, aos judeus, de que Deus escolheu um povo também para o seu nome, além do povo de Israel. Então, queridos, está aqui claramente, ele não recebeu de homem algum, mas direto de Deus, né, para poder anunciar esse grande mistério que estava oculto. E que na lição nós veremos aqui também, dentro desse mesmo ponto, que os próprios apóstolos, eles demoraram para entender esse mistério. O mistério oculto revelado, que Deus revelou, que deu a entender desde o princípio da criação, já estava previsto, já estava projetado esse projeto desde antes da fundação do mundo, que começou nessa revelação da presciência de Deus, do conhecimento prévio de Deus, do projeto de Deus arquitetado desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, né? E aí ele vai dando sequência que isso se consuma em Cristo e que depois é revelado aos santos apóstolos e profetas do Novo Testamento, a Paulo e aos demais apóstolos, e como os profetas também que ainda existiam no Novo Testamento. E ele vai dando sequência que isso se consumou em Cristo e foi revelado aos apóstolos, depois passou para a igreja e nós recebemos a incumbência, a missão de propagar esse evangelho também aos demais povos, entendendo que Jesus Cristo não veio somente para o povo judeu, mas para todo aquele que nele crê. Como diz a palavra de Deus, deixa isso claro lá no Evangelho segundo João, veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que crê em seu nome. Já no finalzinho aqui do segundo ponto, o segundo parágrafo da lição, olha o que diz aqui dentro do final do parágrafo, baseado no que está no capítulo 3, versículo 10. Significa que a própria igreja é a principal agente divina de Deus, de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Jesus Cristo. Então essa missão, essa incumbência, esse privilégio foi entregue a nós, de anunciar esse mistério que muita gente ainda não compreende, que Deus veio para todos, e que todos, né, Deus ele deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Vamos dando sequência. O último parágrafo do segundo ponto, a magnitude do ministério. Ninguém tinha ventilado essa possibilidade da formação de um só povo sem distinção de pessoa, de etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Está assim na Bíblia recheado de texto. Se você não tem a lição, você pode anotar aí no seu caderninho de anotação. Gálatas 3, 28, Efésios 3 e 6, Colossenses 3 e 11, aonde deixa explícito para nós, mas que em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa, porque não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, todos são um em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura, glória a Jesus. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a compreender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. A gente viu aqui em Atos 11. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejar desde o princípio. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejou desde o princípio da criação. Então esse projeto era um projeto prévio de Deus, pré-estabelecido lá na eternidade. Não foi algo tardio, não foi algo por acaso. É o que nós vamos aprender aqui, adentrando no terceiro ponto,
o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Olha só, Deus não pega, ninguém pega Deus de surpresa, irmãos. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, ele está no controle de tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora que Deus só faz as coisas no tempo certo. Era um mistério que ele revelou de forma obscura para os patriarcas no Antigo Testamento, mas que isso foi esclarecido na Nova Aliança, tornou-se um mistério revelado, uma grande revelação de Deus para nós, aleluia, mas que Deus já tinha tudo isso planejado, projetado desde a eternidade. O homem, quando pecou, não foi um plano B de Deus, não foi um segundo plano, Deus salvar o homem por meio do sacrifício de Cristo, porque já estava projetado, glória a Jesus por isso, desde a eternidade. Agora que Deus só faz as coisas no tempo certo, ele resolveu revelar isso, né, no Novo Testamento, na Nova Aliança, para os apóstolos, para os profetas e hoje para nós. E nós devemos propagar isso àqueles que não têm o conhecimento ainda desse grande mistério revelado, né? E esse mistério estava oculto e foi revelado. E eu quero também chamar a tua atenção nesse momento para a palavra de Deus, para o que Paulo também deixa claro para nós aqui, de um mistério que foi revelado, que é concernente à redenção do povo de Deus. Porque muitos mistérios estavam ocultos. O mistério da união dos povos, o mistério dessa justificação às demais nações através do sangue de Cristo, não somente aos judeus, como também o mistério da redenção que estava oculto. A gente vê aqui que Paulo deixa isso explícito para nós, no capítulo de número 15 de 1 Coríntios, a partir do 51, que também é um texto conhecido, mas não está na lição, mas eu quero trazer para o enriquecimento da tua aula, você pode anotar essa referência, que a gente vê aqui, ó, Paulo falando sobre a redenção, capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição, e lá no 51, ele começa a narrar o seguinte, olha, eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E ele vai narrando, ó, o 52, no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha o mistério que estava oculto também. Mas foi revelado. Os irmãos não compreendiam. Inclusive ele falou isso aos irmãos de Tessalonicenses, quando os irmãos pensavam que a morte era o fim. Ele disse, não quero, porém, irmão, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. E ele vai narrando, falando sobre a esperança da redenção, do arrebatamento da igreja, do porvir. Então ele começa a falar sobre isso aqui, olha, porque convém que isso que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, é isso que é mortal da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Isso aqui estava oculto. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse mistério oculto aqui falava sobre a redenção. Assim como Deus revelou para ele o mistério da igreja, de muitos povos formando um único povo, da quebra da acepção de pessoas, da quebra da barreira, da irrelevância do grande templo de Salomão, que o templo hoje somos nós, somos a igreja, o corpo de Cristo. Ele também revela sobre a redenção, que é um assunto muito importantíssimo também, que fala da nossa glorificação com Deus no céu. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que quando se trata de salvação, o estudo da salvação, ele envolve três aspectos importantes. O primeiro aspecto é a justificação, que é instantâneo, que é quando você é regenerado e automaticamente você se arrepende, Deus perdoa os teus pecados ali na hora. Você levanta a mão e diz eu quero, e ali seus pecados são perdoados. Aí vem agora a justificação, que é um ato que depende exclusivamente de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele nos torna justos porque ele perdoa os nossos pecados.
E vem também o ato da santificação, que aí é algo que depende de nós, viver uma vida santa num processo diário. E por último, vem a glorificação. Então, justificação, vem a santificação e a redenção. Então, essa redenção é o que estava oculto aqui e foi revelado. Tanto a questão da igreja, como várias nações formando um único povo, como também a questão da redenção em Cristo, do novo corpo, do novo céu, da nova terra, da nova Canaã celestial. Então, coisa boa é a gente aprender a palavra de Deus. Chegamos agora no último ponto da nossa lição, e já estamos indo para o encerramento aqui da nossa lição, trabalhando aqui alguns parágrafos, onde vamos aprender o eterno propósito em Cristo e o plano divino pré-estabelecido. Então esse plano já estava estabelecido. Deus já tinha esse propósito, o eterno propósito de Deus. Então esse propósito era um propósito eterno. Olha só como diz a própria parágrafo. O eterno propósito em Cristo. O terceiro, o plano divino pré-estabelecido. Então esse último ponto aqui, o mistério pré-estabelecido por Deus, não. Deus não foi surpreendido de forma alguma pelo pecado de Adão e Eva, pelas consequências. Irmão, tudo está no projeto de Deus. Deus é onisciente. Até esse momento que nós estamos vivendo agora, de restrição, isolamento social e pandemia, Deus já tinha esse conhecimento. Tudo está no controle de Deus. Então, o que nós temos aprendendo nessa lição aqui, nesse último ponto, é exatamente isso. Olha só a síntese do tópico. O mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes a fundação do mundo. Então, Deus já tem tudo na palma da sua mão. Agora, o que acontece? Que as coisas não é no nosso tempo. Por que Ele não revelou antes? Porque Ele não quis, Ele só quis revelar em Cristo. Agora, através dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Né? Então, tudo é o tempo de Deus. Meu irmão, fica para nós essa palavra. Se você entendeu, gostou, recebeu alguma coisa, deixa aí nos comentários. E quero esclarecer para nós aqui que nós precisamos confiar nesse Deus, entender que Ele está no controle de todas as coisas e nada acontece fora do seu controle e nem fora do seu tempo. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, tudo é na hora certa, na hora de Deus. Então confie no Senhor, né? Que nós possamos aprender isso e guardar em nossos corações. Vamos agora para a conclusão da nossa lição. Finalizando, meus queridos, agora aqui na nossa conclusão. O mistério da igreja estava oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então aqui é todo o resumo do conteúdo que nós aprendemos nessa lição, aonde temos aqui esse conceito de que esse propósito já existia desde a eternidade, foi revelado no tempo oportuno, através do sacrifício de Cristo no Calvário. Todos os povos se tornaram um e a igreja recebeu a missão de propagar esse evangelho, de anunciar essa realidade, esse grande mistério de Deus revelado, que é o maior mistério que nós podemos entender já revelado e nos alcançou na nossa geração. Como a gente falou anteriormente, nem Abraão teve esse total conhecimento, nem os apóstolos, nem os profetas do Antigo Testamento tiveram esse total conhecimento a respeito da revelação desse mistério, e hoje nós temos esse conhecimento tão importante a respeito do mistério que estava oculto, mas foi revelado, que é a igreja de Cristo, um novo povo, aleluia, uma nova geração de salvos em Cristo, todas as nações sendo unificadas em Cristo Jesus. Então, queridos, encerramos aqui a nossa lição. Deus continue abençoando sua vida. Vamos agora concluir, mas antes de encerrar, queremos deixar também aí mais uma vez a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, não deixe de deixar o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.
Então, vê para que era seu, mas você não tem a lição. Você pode anotar aí. Foi algo tardio, não foi algo por acaso. Vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja, o corpo de Cristo, que dá o mistério, agora revelado.